pragmática, mas é um time muito equilibrado. A LDU era um time muito equilibrado. O São Paulino vai se lembrar da semifinal da Copa Sul-Americana. A LDU ganhou em casa, em Quito, perdeu no Morumbi e decidiu depois nos pênaltis. Acho um bom técnico, foi um dos cogitados em janeiro, quando veio o Carpini. É um bom técnico que tem 16 anos de carreira, mas tem só 2 títulos. Os 2 nessa última passagem pela LDU, que durou 1 ano e meio, entre abril de 22 e dezembro de 23. Em 1 ano e meio ele fez 71 jogos. Essa é uma diferença também, né? 71 jogos você faz em 1 ano no Brasil. Ele demorou 1 ano e meio lá para fazer 71 partidas. O PVC, nós tivemos ontem, né, algumas partidas importantes. Botafogo venceu o Atlético Goianiense. Jogou o primeiro tempo bom, muito superior ao Atlético Goianiense, depois sofreu um pouco mais na segunda etapa, mas teve chance de fazer 2-0 com o Júnior Santos. O Júnior Santos preferiu o passe para o Jefinho, acabou desperdiçando a chance. O Botafogo volta a vencer, importante, tinha 3 derrotas consecutivas, terceiro jogo do técnico português Arthur Jorge e a primeira vitória sob o comando do Arthur Jorge. A rodada segunda terminou ontem com o Flamengo na liderança, e o Botafogo vai a 3 pontos. A rodada 3 começa nesse sábado, 4 da tarde, com Vasco e Fluminense, 6h30, Grêmio e Cuiabá, onde está Milton Jung em Porto Alegre. Bragantino e Corinthians, às 9 da noite, Atlético e Cruzeiro. Domingo, 4 da tarde, Palmeiras e Flamengo, Atlético Paranaense e Internacional, Vitória e Bahia. 6h30 da tarde de domingo, Atlético Goianiense e São Paulo, com Milton Cruz, técnico interino ainda em Goiânia, e Botafogo e Juventude no Newton Santos. Perfeito, muito obrigado, Paulo Vinícius Coelho, e por me lembrar da minha agenda prioritária neste fim de semana aqui em Porto Alegre. Esse sábado. Justo. A Arena do Grêmio. Você viu que eu vim quarta-feira pra cá, mudou, né? O time mudou. É isso. Mudou o astral, Não, vim pra cá, assim, fui lá conversar com os caras, digo, dá um jeito aí. Vou dar uma preleção. Quando eu fico assim, quando o Grêmio fica assim, meio down, vou pra Porto e Bar, trilegal. Trilegal. Valeu, PVC, abraço. Até segunda, bom fim de semana. Bom fim de semana, PVC. 9h. Repórter CBN. Sexta-feira, 19 de abril de 2024. Atrasos na compra de vacinas contra a Covid-19 levaram ao adiamento da campanha de imunização deste ano e provocaram desabastecimento em estados do país. Um impasse entre as fabricantes Pfizer e Moderna teria causado problemas, segundo o governo federal. Especialistas dizem, no entanto, que a falta do fármaco também tem relação com o planejamento falho do Ministério da Saúde. O começo da vacinação estava marcado para março, mas passou para este mês, mas não deve ocorrer antes de maio. Representantes dos Ministérios da Educação e da Gestão devem se reunir hoje com integrantes dos servidores, dos professores das universidades e institutos federais em greve. A paralisação interrompe as atividades em cerca de 140 instituições. Somente no Espírito Santo, 11 mil alunos da Universidade Federal estão sem aula. A situação se repete em unidades da Federação como Brasília, Paraná, Ceará, Maranhão e Pará. O Ministério de Minas e Energia prepara uma regulação para fixar o valor máximo que a Petrobras poderá cobrar pelo uso dos sistemas de escoamento e processamento de gás natural. A estrutura é tratada como parte do campo de produção que pertence à estatal. O governo entende, no entanto, que a lei do gás concede acesso a outros interessados, desde que haja remuneração. A legislação foi aprovada em 2021. O presidente Lula assinou a demarcação de 2 territórios indígenas, um na Aldeia Velha, na Bahia, e outro em Cacique Fontoura, em Mato Grosso. O anúncio frustrou a expectativa do movimento em defesa dos povos originários. Eram aguardadas 6 homologações para fechar as 14 prometidas para o primeiro ano da atual gestão. Nesta sexta-feira é celebrado o Dia dos Povos Indígenas. No horário de Brasília, 9h02.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Começa agora Governo Trabalhando, um programa com a participação do governador Paulo Dantas, discutindo os principais temas do estado de Alagoas. Olá, eu sou Charlene Araújo. Olá, eu sou Islane Tenório. Estamos aqui em mais um Governo Trabalhando. Seja bem-vindo, governador. Bom dia, Charlene. Bom dia, Islane. Bom dia a todos que nos escutam. É uma honra muito grande estar aqui com vocês nessa sexta-feira e desejar a todos uma ótima sexta e um extraordinário final de semana. Tá certo, mas antes da gente começar o fim de semana, vamos ao nosso bate-papo, governador. Na semana passada nós falamos sobre os incentivos à agricultura familiar, que ela é um dos pilares para o combate à fome aqui no nosso estado e também um combate à insegurança alimentar. E o que é que mais tem feito, além desse incentivo à agricultura, para esse combate à fome, Gover? É uma das preocupações centrais do governo de Alagoas, nós garantirmos alimento na mesa de todas as alagoanas e alagoanos. E para isso, a agricultura familiar é uma ferramenta poderosíssima. Por isso que nós temos o PA Leite, o PA Alimentos, nós temos também os restaurantes populares comprando alimentos da agricultura familiar. Mas além disso, eu chamei a nossa equipe e disse, olha, eu quero criar um programa robusto, um programa muito organizado que tenha a condição de atender as pessoas que estão passando por insegurança alimentar. Nós sentamos na mesa, elaboramos o projeto, contamos com a parceria do governo federal, de técnicos muito qualificados do Brasil todo, e nós criamos o Alagoas Sem Fome. O Alagoas Sem Fome é a reunião de muitos programas que já existem e de outros programas que estão sendo iniciados agora. Eu vou dar alguns exemplos. Cartão Escola 10. O Cartão Escola 10, ele atende hoje 135 mil alunos do ensino médio do estado de Alagoas. Quem estuda em regime normal recebe 100. Em regime integral recebe 150, que foi uma promessa nossa de campanha. O Cartão Cria atende 140 mil mães que têm filhos de 0 a 6 anos de idade, com R$100 todos os meses, e nós cumprimos outro compromisso que foi o 13º do CRIA. É o programa Correria, programa que isenta o pagamento de IPVA para 200 mil motociclistas no estado de Alagoas e ainda beneficia também motoristas de aplicativo. Isso todos os anos, essas pessoas iam ter que pagar, a soma delas iam ter que pagar 40 milhões de reais, 45 milhões de reais. Esse dinheiro ninguém paga, pessoas andam com a cabeça fria, sossegadas, com documento no bolso, sem ter medo de blitz, sem ter problema nenhum. É bom demais. E ainda sobra... Cabeça fria, né? E ainda sobra um recurso para ele fazer o que desejar. Temos também o PENAI, que é um programa muito importante. O governo federal coloca 20 milhões no PENAI para comprar a merenda dos alunos e o governo do estado coloca 70 milhões de reais. Ou seja, são 90 milhões investidos na merenda escolar, mas o estado coloca muito mais recursos do que o próprio governo federal. Além disso, nós temos o Planta Alagoas, que é a distribuição de sementes, fomenta a agricultura familiar, as pessoas produzem, se alimentam, vendem, comercializam, geram riqueza. Temos os kits de irrigação, fomentando a agricultura familiar. Temos a construção de cisternas, garantindo água para a agricultura familiar. Vamos estar inaugurando o perímetro do Gavião. O estado comprou a terra, lá em São José da Tapera, está levando água, energia, vai doar para o produtor garantir a sua produção. E agora, com a criação totalmente institucionalizada do Alagoas Sem Fome, com lei aprovada na Assembleia, com criação de conselho, envolvendo todas as secretarias, envolvendo todos os poderes, envolvendo a sociedade civil organizada, envolvendo o setor produtivo, nós criamos esse programa robusto e estamos trazendo como novidades a participação e o engajamento de instituições e também de toda a sociedade civil, doando alimentos para os nossos pontos de coleta e o governo do estado, de maneira responsável e transparente, faz essa distribuição para quem mais precisa através das instituições que são credenciadas junto à Secretaria da Fazenda. E já tem o compromisso marcado dia 28 com esse programa. Com certeza. E temos também
vamos fazer, como Charlene bem lembra, o dia D, que será um grande lançamento do Alagoas Sem Fome no município de Olho d'Água Grande. É um município pequeno, mas é um município que hoje, proporcionalmente, reúne as maiores dificuldades da garantia do alimento para o seu cidadão. Além disso, vamos iniciar a obra de mais uma creche cria, que vai garantir mais 200 crianças de sala de aula, mais 50 empregos, porque cada creche geram 50 novos empregos, né? Nós já fizemos praticamente 60, ou seja... É o xodózinho, né? É o meu xodó. Eu amo esse programa. Pode esquecer dessa frase. Aí nós já vamos alcançar 12 mil vagas de creche, porque 60 vezes 200 dá 12 mil. Se a gente considerar 60 vezes 50 empregos, já 3 mil empregos. Isso já é uma realidade. Isso não vai acontecer, isso já está acontecendo. Aí vamos levar o Complexo Nutricional, que é um projeto junto com a Secretaria da Assistência Social do Estado, Desenvolvimento Social, que leva um prédio muito bonito, que já tem em outros municípios, já tem em Santana de Ipanema, já tem em Batalha, já tem em Pilar, já tem em Teoitano Vilela, já tem em Campo Alegre. E aí, em parceria com o prefeito faz a alimentação toda semana para doar para quem mais precisa. E vamos ter uma praça cria, linda praça cria, uma maravilha. Inclusive, a nossa coordenadora do programa, a doutora Paula, secretária de Planejamento, ela está muito entusiasmada, está organizando tudo para esse dia e ela vem falando muito dessa praça, que essa praça vai ser uma praça diferente. Vai ser uma praça maior, uma praça mais moderna, uma praça ainda mais inovadora. Governador, como tem funcionado a questão dos restaurantes populares? E é verdade que também vamos ter uma fábrica para enfrentar a fome? Conta pra gente, governador. Para nós combatermos a fome, temos 2 restaurantes populares, Charlene e Islane, já que estão distribuindo alimentação para as pessoas. Um era um trapiche e o outro é lá no bairro do Benedito Bentes. Vamos fazer outros 2. Um aqui no Jacintinho, que foi uma doação da Conab. A Conab tinha um prédio lá que não estava utilizando o imóvel, doou para o Estado recebeu o imóvel, está fazendo uma reforma para nós começarmos a fazer funcionar lá naquele local, o restaurante popular. E o outro vai ser no município de Arapiraca, que vai ser com muita alegria também levar mais esse benefício para Arapiraca. De Arapiraca. Então, você que é de Arapiraca, leva essa notícia para Arapiraca, que vai ser muito bacana. Vamos ter também a fábrica de alimentos do programa Alagoas Sem Fome, que vai funcionar lá no SEASA. Lá nós temos 5, 6 mil quilos de alimentos, que muitas vezes eles são desperdiçados, porque ele ficou um pouco feio, levou um machucão. Não é que ele está ruim, pelo contrário. É um alimento muito saudável, o alimento está bom, mas ele perde a comercialização por alguma besteira que acontece. Questão estética, né? Está bonito, exatamente isso. O pessoal não quer levar. Não quer levar. E aí nós vamos levar a fábrica para lá e nós vamos, ao invés de jogar esses alimentos no lixo, desperdiçar, nós vamos produzir alimentos desidratados para distribuir também com as pessoas que mais precisam. O senhor também está prestes a lançar mais uma estratégia para enfrentar a fome em Alagoas? Tão importante quanto tudo que eu falei agora é o cartão Alagoas Sem Fome, que é mais um programa de distribuição de renda que vai atender uma idade de jovens que está faltando ainda. Nós já temos o programa aqui, que é de 0 a 6 anos de idade. Agora nós vamos ir com o cartão Alagoas Sem Fome para atender crianças de 7 a 12, 13 anos de idade. Porque a partir dos 14 anos, 15 anos de idade, quando a criança passa para o ensino médio, ela passa a receber o cartão Escola 10. Ou seja, então nós vamos ter dos 0 anos de idade até o jovem sair do ensino médio recebendo algum tipo de incentivo do governo, um programa de transferência de renda, o qual vai fazer ele ficar centrado em sala de aula, ficar feliz estudando e motivá-lo a entender e perceber que o futuro depende da educação. O futuro dele e de todo o estado de Alagoas. Nós temos que ter um governo eficiente, um governo que promova políticas públicas de qualidade para o cidadão, política transversal. Então é isso que nós estamos fazendo. O Estado promove segurança, o Estado que atraia investimentos privados, um Estado que tem a condição de valorizar o seu servidor e pagar o seu servidor em dia, porque quando o servidor ele recebe em dia são 500 milhões de reais. Ele coloca esse dinheiro na economia, abre mais comércio. Quando abre mais comércio, abre mais setor de serviço, emprega mais gente. Empregando mais gente, a gente está combatendo a fome também. E a gente fica feliz também em poder transmitir tudo isso para os alagoanos. Governador, mais uma vez, muito obrigada por participar desse bate-papo com a gente. Verdade, Charlene, nós ficamos super felizes com essas boas notícias e na próxima sexta-feira nós estaremos aqui
com mais um programa Governo Trabalhando, juntamente com o nosso querido governador. Muito obrigado, Islane, muito obrigado, Charlene, muito obrigado a todos vocês. E eu tenho certeza que nós vamos juntos, de mão dadas, promovendo mais confiança, fazer um grande trabalho para beneficiar todos que vivem no nosso estado. Termina aqui Governo Trabalhando, um programa com a participação do governador Paulo Dantas, discutindo os principais temas do estado de Alagoas. Ligaram do banco avisando que um motoboy vai buscar seu cartão bloqueado? Nem pensar! Isso é golpe! Isso é golpe! A Caixa não manda recolher seus cartões em casa e nem envia links por SMS. O golpe não avisa que é golpe. Acesse caixa.gov.br/segurança e saiba mais. Caixa, é por você, é por todo o Brasil. Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Meu maior presente é estar com você. Em todos os momentos a gente se vê. Seja de dia, seja de noite. Bem rapidinho ou sem pressa nenhuma. Encontros marcados em um longo abraço. Em todos os momentos. Muito prazer. 35 anos Maceió Shopping. Presente em todos os momentos. CBN Maceió. Oferecimento. Medirádios e você, juntos pela vida. Às 9h mais 15. Olá você, muito bom dia. Está começando mais um CBN Maceió nesta sexta-feira, 19 de abril de 2024. E vamos então aos destaques do programa. Afinal de contas, sextou, a gente começa por Maceió. O destaque é de Camila Bibiano. Após estudante ser baleado, o PM vai iniciar a Operação Paz nas escolas nesta sexta-feira. A atividade tem como finalidade efetuar patrulhamento nas escolas estaduais, municipais e particulares da Grande Maceió. De Maceió para Brasília, o destaque é de Felipe Igreja. Depois que parlamentares dos Estados Unidos publicaram um documento com decisões sigilosas do ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal esclareceu que o material tem apenas ofícios enviados às plataformas e não o embasamento das decisões do ministro que tiram perfis do ar. De volta à capital alagoana, o destaque de Flávia Iese. Polícia Civil faz operação contra suspeitos de manipular pornografia com menores. Alvos usavam inteligência artificial para fazer a sobreposição dos rostos das vítimas, segundo a polícia. De volta a Brasília, o destaque de Milena Teixeira. A operação para abafar a crise envolvendo a Câmara, Planalto e o STF vai ganhando novos capítulos. A conversa que o presidente da Casa, Arthur Lira, teve com o ministro do STF, Alexandre de Moraes, ajudou a distensionar o clima. Líderes próximos ao deputado, ouvidos pela CBN, já afirmam que a CPI do Judiciário, para apurar os excessos dos magistrados do Supremo e do TSE, não deve entrar na pauta. Nesta semana, a guerra entre os poderes ganhou ainda mais fôlego. E vamos então aos destaques esportivos do programa com informações do Azulão, CSA, do Galo, CRB, todos os detalhes com Emerson Júnior. E o Clube de Regatas Brasil estreia hoje no Campeonato Brasileiro da Série B. Muita expectativa. Logo mais à noite, às 19 horas no interior de São Paulo, o time do Galo enfrenta o Novo Horizontino.
na abertura da Série B temporada 2024. Os novos contratados, inclusive, viajaram. Mas hoje tem uma expectativa, a janela fecha hoje para que o CRB possa anunciar atacantes de beirada. Já o time do CSA viajou ontem, já está no Rio Grande do Sul, quando amanhã estreia no Campeonato Brasileiro da Série C contra o Ipiranga à noite, no interior do Rio Grande do Sul. A expectativa é que o técnico Christian de Souza coloque os reforços à disposição. Todos os jogadores foram regularizados e amanhã o CSA terá um time novo na sequência da temporada. Todos os detalhes daqui a pouco no CBN Esporte. Destacando agora os clubes de São Paulo. O São Paulo demitiu o técnico Thiago Carpini depois da derrota para o Flamengo no Maracanã. O tricolor mira a contratação de um técnico estrangeiro. O São Paulo joga domingo contra o Atlético Goianiense em Goiânia. O volante do Corinthians, Maicon, sofreu uma grave lesão no joelho e só volta a atuar no ano que vem. O alvinegro joga sábado contra o Bragantino fora de casa. O Palmeiras emprestou o atacante Breno Lopes para o Fortaleza até o final deste ano. E o Santos negocia a contratação do centroavante Henrique Dourado, que estava na Portuguesa. CBN, tempo e temperatura. A previsão para a capital alagoana é de sol, algumas nuvens durante o dia, períodos de nublado e chuva a qualquer hora, com temperatura mínima de 24 e máxima de 31 graus. Aliás, a Defesa Civil de Maceió emitiu na manhã de hoje, amanhã desta sexta-feira, isso por volta das 5h40 da manhã, um alerta de risco potencial de deslizamento de terra em áreas de risco. O comunicado foi enviado por SMS e orienta que a população que mora nessas localidades deve buscar um local seguro. O aviso meteorológico do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, também do dia de ontem, colocou 98 cidades de Alagoas em alerta para alagamentos e deslizamento de encostas. O aviso é válido até amanhã de hoje. De acordo com o INMET, a previsão de acumulado de chuvas entre 30 a 60 milímetros por hora ou de 50 a 100 milímetros ao dia. A orientação do Instituto é para que a população evite o mau tempo, observe alteração nas encostas e, em caso de necessidade, acione aí a Defesa Civil e também o Corpo de Bombeiros. Olha, a gente deixa a sexta, chega ao sábado, sai aqui da capital alagoana e vai ao extremo norte do litoral alagoano, a belíssima cidade de Maragogi, que no dia de amanhã, sábado, terá sol, algumas nuvens, chuva rápida durante o dia e a noite, com temperatura mínima de 24 e máxima de 30 graus do sábado para o domingo. E aí a gente inverte o mapa. Sai do litoral norte e vai para o extremo litoral sul. A cidade é Feliz Deserto, que no domingo terá sol, algumas nuvens durante o dia, períodos de nublado e chuva a qualquer hora, com temperatura mínima de 25 e máxima de 29 graus. Aeroportos. As informações sobre os voos no Aeroporto Internacional Zumbi dos Palmares, a partir de agora com a Flávia Iese. Flávia, um bom dia. Bom dia, Elias. Bom dia também aos ouvintes. Os voos partindo de Maceió estão todos previstos para acontecerem normalmente, segundo suas companhias aéreas, com destino na manhã de hoje a São Paulo, Recife, Salvador, Brasília e Rio de Janeiro. Já os voos com chegada aqui à capital alagoana também estão com suas previsões confirmadas, vindo de São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro e Recife, sem previsões de atraso, segundo o site da ANA Brasil, que é a administradora do Aeroporto Internacional Zumbi dos Palmares. Elias. Trânsito. Vamos saber as informações sobre o trânsito em Maceió, com toda essa chuva que cai na cidade. Camila Bibiano, um bom dia. Bom dia, Elias. Bom dia a todos os ouvintes. Isso mesmo, viu? A chuva que cai na cidade tem trazido muitos problemas por conta de alagamentos que estão sendo registrados em várias partes da cidade, tanto na parte alta como também na parte baixa. Com destaque agora para a rua Doutor Vigílio Guedes, ali no Vergel do Lago. Toda aquela região de Vergel, Ponta Grossa, Trapiche, canal ali do Brejal, Cambona, está enfrentando agora vias alagadas nesse momento. Por isso temos também trânsito, né, ali na Avenida Siqueira Campos, tem muito trânsito registrado, também na Avenida Assis Chateaubriand, por conta de uma obra que está sendo realizada.
também ali naquela localidade. Outro ponto que está bem alagado é no Bebedouro, ali na entrada do Flechal, Rua Doutor Oswaldo Cruz, que é a descida da Santa Amélia, agora completamente congestionada por conta ali do Riacho do Silva, que novamente transbordou. E por último, Elias, temos trânsito também na Avenida Fernandes Lima, tanto sentido centro como sentido Tabuleiro. E no sentido centro tivemos um acidente leve ali na entrada do Ibama, naquele retorno. Por isso o trânsito também ali está um pouco mais complicado. Elias. E você pode interagir com a programação da CBN, informando o que está acontecendo em sua rua, em seu bairro. Está alagado, tem muito lixo, tem muita água, está tudo certo, está muito bem. Envie aqui as mensagens e participe também com perguntas, críticas e sugestões através do nosso Facebook, CBN Maceió, pelo nosso Instagram, @CBN Maceió. O e-mail aqui da CBN, Maceió, cbn@gmail.com. Pode nos acompanhar também acessando o nosso site, cbnmaceió.com.br, e também ao vivo pelo nosso canal no YouTube, CBN Maceió. Mas se você preferir, envie agora mesmo as mensagens todas, fotos, vídeos, textos, por meio do nosso WhatsApp. Anote o número: 999672092. CBN Maceió. Apresentação: Elias Ferreira. Às 9h mais 24. Olha, a Polícia Civil faz uma operação contra suspeitos de manipular imagens, colocando ali a imagem, o rosto de pessoas em imagens pornográficas. Quem traz os detalhes a partir de agora é a Flávia Iese. Pois é, Elias. A Polícia Civil de Alagoas deflagrou na manhã desta sexta-feira a Operação Deepfake, relativa à manipulação de imagens pornográficas com a sobreposição de rosto de adolescentes pelo uso de inteligência artificial. Já foram apreendidos celulares, tablets e notebooks. A ação está sendo comandada pelos delegados Daniel Maier, diretor da Diretoria da Polícia Judiciária 1, e Sidney Tenório, titular da Delegacia de Crimes Cibernéticos. Estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão em domicílios situados aqui na capital alagoana, nos bairros de Ponta Verde, Jatiuca, Mangabeiras e Serraria, e também a operação está ocorrendo em Marechal Deodoro. São 7 alvos, sendo 2 em Marechal e 5 em Maceió. O objetivo da operação é aprofundar investigações que envolvem imagens pornográficas forjadas de adolescentes, todas elas inocentes que nunca tiraram essas fotos. Tiveram a inteligência artificial utilizada para criar imagens verossímeis, imagens que parecem verdadeiras, que não conseguem distinguir a olho nu nenhuma falha nessas imagens, que foram divulgadas em massa nas redes sociais, chegando até a Polícia Civil, foi o que informou o delegado Maier. Ainda, segundo o delegado, as vítimas do crime estão abaladas. E ele afirmou que as vítimas ficaram abaladas assim como as famílias. E isso não é brincadeira, é um crime gravíssimo, Elias. Olha, após estudante ser baleado, a Polícia Militar vai iniciar a Operação Paz nas escolas. Já começa nesta sexta-feira e abrange não só escolas públicas, mas também as escolas particulares da Grande Maceió. Os detalhes a partir de agora com a Camila Bebeano. Olá, Elias. Após um estudante de 15 anos ser baleado por outro colega na manhã desta quinta-feira na Escola Estadual Coité das Pinhas, em Igaci, no Agreste de Alagoas, a Polícia Militar anunciou que iniciará a Operação Paz nas escolas. Segundo o comunicado da corporação emitido na tarde de ontem, a operação será realizada nas escolas municipais, estaduais e particulares na capital Maceió e cidades vizinhas. A ação teve início hoje às 6 horas da manhã no CEPA e será efetuada através do Comando de Policiamento Metropolitano e Batalhão Escolar. O caso ocorreu na manhã de ontem, quando um adolescente se tornou suspeito de atirar no colega dentro de uma escola estadual em Igaci, no interior de Alagoas. Segundo a Polícia Civil, ele chegou a se sentar ao lado da vítima. O autor e a vítima, de 16 e 15 anos, respectivamente, estudam
estudam na mesma turma. A violência teria sido motivada por ciúmes. O crime ocorreu por volta das 7h30 da manhã na Escola Estadual Coité das Pinhas, em Igaci. O suspeito do disparo, que teria colocado a arma na mochila, foi levado à delegacia na companhia da mãe e do advogado. Já o colega baleado foi levado ao hospital de emergência do Agreste, em Arapiraca, para passar por uma cirurgia. O adolescente foi atingido com 5 tiros na região da cervical, tórax, abdômen e nos braços. Imagens registradas na sala de aula mostram sangue espalhado por todo o local, inclusive nos pertences dos outros estudantes e nas carteiras da escola. As aulas foram suspensas. Elias. E a diretoria da Anvisa se reúne hoje, nesta sexta-feira, dia 19. O objetivo é discutir se mantém a proibição no Brasil sobre a comercialização dos cigarros eletrônicos, os chamados vapes. De 2009, desde este ano, esses dispositivos não podem ser vendidos no país, embora, apesar disso, né, ele seja encontrado em qualquer esquina aqui, não só de Maceió, mas de qualquer esquina do Brasil. Especialmente entre os jovens, isso tem aumentado as consequências para a saúde. Olha, nós temos aí uma situação onde a Anvisa, na verdade, deve manter essa proibição e ainda deve incluir pontos para endurecer o cerco aos vapes, como recomendação de campanhas educativas, um reforço na fiscalização, incluindo no meio online, principal meio onde o comércio ilegal acontece. A consulta pública realizada pela Anvisa, como parte do processo de revisão da norma vigente, apontou que a maioria dos profissionais de saúde do Brasil disseram ser contra a liberação do cigarro eletrônico aqui, embora 59% do público participante fosse a favor. Mas aí a gente precisa fazer algumas considerações. Embora não fosse obrigatório, a agência resolveu rever os impactos da regra para considerar aí estudos mais recentes sobre o cigarro eletrônico. É claro que há uma pressão da indústria do tabagismo em favor da liberação, porque vale tudo, né? Para que um percentual muito pequenininho da nossa população fiquem milionários, bilionários, o que não faz com que a gente se importe com os demais, se eles vão morrer, se o Estado brasileiro vai gastar muito mais com saúde, porque são doenças que afetam o pulmão. E é claro que quem defende, e que é ao contrário do cigarro comum, de que ele libera monóxido de carbono, de que esse vape é vaporizado, e por isso essa vaporização seria menos prejudicial, o que não é verdade. Muito pelo contrário, é muito mais rápido, muito mais eficiente na liberação de todas as substâncias que são ruins à saúde. Só que a realidade, de acordo com os especialistas, é bem diferente. O cigarro eletrônico tem mais de 2.000 substâncias, várias delas tóxicas e cancerígenas. A gente ainda vai falar sobre o tema no dia de hoje. 9h30, vem aí o Repórter CBN. Repórter CBN. Sexta-feira, 19 de abril de 2024. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, pediu destaque para o julgamento de uma ação que vai definir se o sigilo de aplicativos de mensagens pode ser derrubado por meio de decisão judicial. Com a solicitação, a matéria será analisada no plenário físico. O julgamento tinha sido retomado digitalmente nesta sexta-feira. As doenças hepáticas são a causa de 1 em cada 33 mortes no Brasil. O governo federal gasta anualmente 300 milhões de reais para tratar as pessoas que sofrem dessas enfermidades. A informação faz parte de uma pesquisa sobre o tema. O estudo foi produzido ao longo de mais de 2 décadas por cientistas da Universidade Federal de Minas Gerais. O material foi publicado hoje na revista científica The Lancet Regional Health Americas. Esta sexta-feira é o Dia Mundial do Fígado.
As redes de lojas de produtos e serviços para animais de estimação Pets e Cobase anunciaram um acordo para uma possível fusão. As duas empresas estão entre as maiores companhias do setor no país e o grupo combinado deve gerar uma receita de 6 bilhões e 900 milhões de reais. Começam hoje as eleições gerais da Índia. O pleito terá 44 dias e os resultados devem ser anunciados no dia 4 de junho. Segundo a agência de notícias Associated Press, quase 1 bilhão de pessoas estão aptas a votar. No poder desde 2014, o primeiro-ministro Narendra Modi tenta conquistar o terceiro mandato consecutivo. Ele vai enfrentar uma ampla liderança de partidos de oposição. Horário de Brasília, 9h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Que tal acessar seus exames de onde você estiver? Na Diagnose, além dos laudos, você também acessa as imagens dos exames de forma segura pelo computador, celular ou tablet. Diagnose, há 30 anos investindo em tecnologia e excelência para cuidar da sua saúde. Praticidade para você, sustentabilidade para o planeta. Acesse www.diagnose.com.br. Responsável técnico Francisco Chagas, CRMAL 809. Quando o assunto é a saúde dos olhos, no Hospital de Olhos de Santa Luzia, você não precisa escolher entre atendimento de qualidade ou preço baixo. Com o Mais Pop, você garante consultas, exames e cirurgias com um preço que cabe no seu bolso. Liga agora, 21 21 28 14 e marque sua consulta. Hospital de Olhos Santa Luzia, há mais de 50 anos cuidando da sua visão. Responsável técnico, Dr. Isaac Carvalho de Oliveira Ramos, CRM AL número 5089, RQE número 3962. Se o assunto é saúde e segurança no trabalho, o SESI é referência. E o Prudêncio é o cara. Veja essa dica para a segurança e saúde da sua equipe. É a dica do Prudêncio. Para prevenir acidentes não tem segredo. É ficar de olho e manter o seu local organizado. E se o local tem grande circulação de pessoas, tem que estar bem sinalizado. Gostou da dica? Então passa também para toda a equipe. E não esqueça, com o SESI sua empresa fica mais segura. O Hospital Med Rádios agora é 24 horas. Toda a excelência que você já conhece agora está disponível também com urgência e emergência para adulto 24 horas. Informações 4009-0213. Hospital Med Rádios e você, juntos 24 horas pela vida. Que tal acessar seus exames de onde você estiver? Na Diagnose, além dos laudos, você também acessa as imagens dos exames de forma segura pelo computador, celular ou tablet. Diagnose, há 30 anos investindo em tecnologia e excelência para cuidar da sua saúde. Praticidade para você, sustentabilidade para o planeta. Acesse www.diagnose.com.br. Responsável técnico Francisco Chagas, CRMAL 809. Ouça as principais notícias do Brasil e do mundo em menos de meia hora, com o Panorama CBN. De segunda a sexta, a partir das 7 da noite, confira o podcast com as reportagens mais relevantes da CBN, as declarações polêmicas do dia e os comentários que ajudam a entender a notícia. Panorama CBN. Baixe de graça em nosso site, app da CBN ou no seu agregador de podcasts preferido. Os principais lançamentos do mundo automotivo, as inovações em desenvolvimento e tudo o que acontece no mercado de carros e motos. CBN Auto Esporte. Às terças e quintas, Marcos Vinícius Gasques comenta as novidades do setor no Ponto Final. Aos domingos pela manhã ele se junta a Guilherme Muniz e a dupla recebe convidados e tira dúvidas dos ouvintes. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts.
CBN Maceió, oferecimento. Medirádios Diagnóstico por Imagem. Tratamento de câncer, cirurgias em geral, urgência e emergência 24 horas. Medirádios e você, juntos pela vida. Às 9h37, de volta com CBN Maceió, falava que hoje a Anvisa deve se reunir para discutir se mantém a proibição no Brasil sobre a comercialização dos cigarros eletrônicos, os chamados vapes. Nós temos aí a presidente da Sociedade Brasileira, a doutora Margarete, a Sociedade Brasileira de Pneumologia, dela dá expectativa de que a norma da Anvisa seja mantida. Segundo ela, não estamos surpresos com o resultado da consulta pública. Na consulta pública, a maioria dos que participaram querem que o cigarro eletrônico seja liberado, mas isso não interfere no debate científico que se tem sobre o tema. Cada vez mais, os estudos mostram que não há benefício na troca do vape pelo cigarro comum e que ele é tão prejudicial à saúde quanto. A expectativa da sociedade é de que a regra seja mantida pela Anvisa e a expectativa nossa é de que ela seja endurecida. Tem muita gente mesmo, principalmente jovens, atraído pelos aromas e pelas outras coisas que as empresas, a indústria do cigarro apresenta como sendo maravilhosas, benéficas e que vai transformar a sua vida, jovens que jamais fumaram e que estão fumando agora por meio dos cigarros eletrônicos, que fazem mal, muito mal, que vai ter um custo para o país no quesito saúde muito grande e na economia como um todo. Afinal de contas, é alguém que adoece, que deixa de produzir e que passa a ser um encargo não só para o Estado, mas para a família. Às 9h39, olha, segundo o relatório do FMI, que no passado já foi chamado até de dragão, ojerizzado no Brasil e que hoje a direita brasileira o tem como se fosse a tábua de salvação, eu falo sobre o Fundo Monetário Internacional, que divulgou um relatório dizendo que o Brasil deve registrar um déficit primário maior que o esperado este ano e de ter um aumento da dívida pública bruta na comparação com o ano passado. Mas qual é a relação, de fato, com arrecadar mais e dívida pública? Déficit primário e dívida pública é o ponto inicial da nossa conversa a partir de agora com o professor José Menezes, que é economista, professor da Universidade Federal de Alagoas e que é um dos especialistas aqui no Brasil sobre dívida pública. Professor José Menezes, um bom dia. Bom dia, Elias. Bom dia a todos os ouvintes. Bem, professor, a relação é direta? Déficit primário, superávit primário e dívida pública? Elias, esse é um dos temas, talvez, de maior complexidade e que é geralmente tratado de forma bastante superficial. E para explicar esta relação, a primeira coisa que nós temos que saber é o que provoca a dívida. Porque essa é uma questão fundamental. O Brasil, durante muito tempo, ele teve um superávit primário gigantesco. Mesmo com o superávit primário tão grande, a dívida continua a crescer. Então, esta é a coisa importante. Mas qual é o tratamento que a mídia principal faz no Brasil? A mídia principal, ela transforma o servidor público como cúmplice do aumento dos gastos públicos. E ela, ao mesmo tempo, ela encobre a natureza fundamental dos gastos públicos. Deixa eu só pegar aqui... Eu vou pegar o orçamento. Eu acho que esse debate a gente tem que fazer pegando dados oficiais. Aí eu mandei aqui, peraí. O Brasil, ele termina arrecadando mais do que gasta, aí se retira dos gastos com o serviço da dívida pública que ninguém discute, ninguém fala,
como se fosse um penduricalho dentro do orçamento, o que não é. Professor. Vamos lá. Você tocou numa questão que é exatamente o gráfico que eu estava pegando aqui. Se nós pegarmos, o que seria crise fiscal? Seria um momento em que a receita fosse menor do que a despesa. Mas quando nós analisamos a receita e a despesa primária, aliás, quando nós fazemos essa análise sem incluir o serviço da dívida, o Brasil tem superávit. Então, isso aqui é muito importante. A crise fiscal só se apresenta quando nós introduzimos o serviço da dívida. Aí sim, o Brasil passa a arrecadar menos do que ele gasta. Mas, para esse debate começar com o pé no chão de fato, eu tenho aqui o Orçamento Federal executado de 2023. Olha só, o Brasil pagou de serviço da dívida pública 43,23%, 1,89 trilhões. 1,89 trilhões foram destinados para pagar o serviço da dívida. A Previdência Social ficou, isso aqui é 43,23. A Previdência Social ficou com 20,93. Assistência Social, 5,99. Saúde, 3,69. E educação, cadê a educação? 2,97. Então, vamos... desses últimos que eu falei, quem que faz isso? São servidores públicos. Mas olha lá, olha só. Se o governo paga 43% do seu orçamento para dívida pública e destina apenas 2,97 para a educação e 3,46 para a saúde, aliás, para saúde é 3,69. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está muito errada. Mas como a maior parte da mídia, que está, de certa forma, ligada ao sistema da dívida, aos banqueiros, ela encobre essa natureza. Vamos lá. Então, primeira coisa, essa dívida, o que é a dívida pública federal? Parte dela é dívida pública estadual. Para quem não se lembra, em 97, nós tivemos aqui uma situação em que os servidores públicos estaduais estavam 8 meses sem receber salário. E eles foram para a porta da Assembleia, fizeram um ato que caiu um governador, e isso aconteceu em vários estados. E depois disso, essa dívida estadual foi federalizada. E ela foi transformada em dívida estadual em dívida federal. E, através disso aí, 30 anos para renegociar. Foi exigido as privatizações, foi exigido tudo. Pois bem, 20 anos depois, vem de novo uma nova renegociação. Eu estou colocando isso para lembrar que parte da dívida federal que está sendo objeto da rolagem é dívida derivada dos bancos estaduais. Dos bancos estaduais. Aqui nós temos o exemplo do Produban. O Produban era o banco estadual que foi dilapidado por empréstimos tomados por determinados setores que não pagaram a dívida. E em 2016, quando foi rolado novamente, a dívida atual de Alagoas, que é federalizada, ela ainda resulta da dívida do Produban. Mas ela também resulta da dívida do Banestado. Ela resulta de várias ilegalidades. Mas tem mais coisa. Parte dessa dívida é ilegal. Por quê? Porque ela resulta exatamente de quê? Ela resulta da cobrança de juros sobre juros, que a súmula 121 do STF estabeleceu como ilegal. Os governos estaduais tinham ganho 11 liminares. E em seguida os governos todos renunciaram a isso e a partir daí a dívida foi rolada e é um dos principais causadores. Mas aí é que está. Então, mas mais do que isso, o principal componente da dívida está na política de juros altos. E isso aqui é fácil de perceber. Qualquer pessoa que tenha uma dívida, e acho que todos nós temos um pouquinho, sabe que se a taxa de juros subir, eu passo a pagar mais juros. Mas aí é que está. O que isso tem a ver com a política monetária do Banco Central? O que isso tem a ver com a independência do Banco Central? O que isso tem a ver com o atual regime de meta de inflação que deriva exatamente dessa concepção de inflação? Ou seja, nós temos há muito tempo uma concepção de inflação equivocada, porque ela acredita que a inflação é derivada somente da expansão da quantidade de moeda, que é uma teoria que já caiu por terra há muito tempo, mas aqui ela vigora.
Aqui não se considera, por exemplo, o aumento dos preços dos alimentos. Aqui não se considera o aumento dos combustíveis, que estão indexados ao petróleo e ao dólar. Então, esta política monetária equivocada, que continua em todos os governos, ela leva exatamente o quê? Toda vez que a inflação sobe um pouquinho, não se pergunta quem causou a inflação. Mas já se pratica o único remédio. Qual é o único remédio? Elevar a taxa de juros. Quando se eleva a taxa de juros, não são apenas os estados, municípios e a União que passam a pagar mais. É o consumidor que vai pagar juros a mais para comprar um ventilador, é o comerciante que vai produzir, que vai vender menos, porque se o crédito ficou mais caro, ele vai reduzir seu consumo. O comerciante, então, vai comprar menos coisa, as fábricas vão vender cada vez menos, depois elas vão gerar desemprego, elas vão conter a compra de matéria-prima, e isso vai produzir uma recessão. É esse o roteiro que leva sempre a dívida pública a crescer cada vez mais. Por quê? O Brasil pratica a maior taxa de juros real do planeta. O que significa isso? Uma inflação de 12%, uma inflação de 4%, 5%, com a taxa de juros de 11%, há um ganho real. Então, os títulos da dívida pública no Brasil oferecem um rendimento que nenhum outro país do mundo oferece. E aí é que está. Grande parte dos empresários brasileiros não só produzem determinados bens, mas também eles compram título da dívida pública. Então, o título da dívida pública é um dos negócios mais rentáveis do mundo. Inclusive, parte desses títulos são vendidos para investidores estrangeiros. Então, aí é que está a questão. Não se fazendo auditoria para saber quais as partes da dívida que são ilegais, e nós já sabemos disso, a Auditoria Cidadã já fez esse levantamento, já houve uma CPI da dívida em 2009 e 2010, que constatou todas essas ilegalidades. No entanto, isso sempre foi postergado. Então, eu diria que a grande questão aqui é que, primeiro, é complexo. Não tem como eu explicar o aumento da dívida pública sem explicar a política de juros. Não tem como explicar a política de juros sem explicar a política de combate à inflação. Não tem como explicar a inflação atual sem falar daquela política anterior, que era a PPI, que reajustava toda vez que subisse o petróleo e toda vez que subisse o dólar, o combustível subia. Quando o combustível subia, todos os demais itens da cesta que compõem a inflação subiam. O que aconteceu? Quando foi progressivamente desgarrando da política anterior, a inflação, de certa forma, baixou. Mas o que provoca a inflação? Aí nós temos que pegar os dados para ver. Os maiores elementos de inflação estão nos alimentos. Os maiores determinantes da inflação estão nos alimentos. Mas de onde vem o problema? Vem do fato de o Brasil ser o maior produtor de bens alimentícios do mundo. Ontem eu cheguei lá de Cuiabá, e o estado que mais produz alimento é o estado que tem fila de osso, é o estado que as pessoas estão passando fome. Então, esse é um detalhe. Nós produzimos, a partir do agronegócio, para o mercado externo, que não paga imposto, porque é lei Candir. E isto, por si só, acaba levando que nós somos o maior exportador de soja, e 1 litro de soja, às vezes, já no governo anterior, chegou a 12%, a 14%. Então, veja só como é difícil tentar explicar uma coisa que aparentemente era simplesmente uma elevação da taxa de juros. A gente vê exatamente que ela nos remete a compreender ou não os equívocos de uma política monetária que subordina a política econômica. Ou seja, nós não temos essa política de juros altos, ela está levando cada vez mais o Estado a se endividar. Quanto mais o Estado se endivida, mais ele tem que fazer o que se chama de ajuste fiscal, significa corte de despesa. Mas corte de despesa para quê? Para pagar mais juros. Pagar mais juros por quê? Porque a taxa de juros subiu. Você percebeu só o ciclo vicioso que nós temos? E o grande problema é que nós não conseguimos explicar isso para a maior parte da população. O que a população acabou encampando é que a causa principal dos gastos públicos deriva dos servidores públicos, que na verdade estão sem reajuste há muito tempo, que na verdade estão sem concurso há muito tempo em todos os estados, em todos os municípios. Então, Elias, eu não sei se eu consegui, mas o meu grande desafio na disciplina de economia monetária é justamente, primeiro, pegar todos os elementos para explicar a inflação. Primeira aula minha é ver como é que se calcula a inflação, é pegar a metodologia, é descobrir quais são os componentes da inflação. E aí é que a gente descobre o quê?
parte da inflação que nós temos deriva das privatizações que aconteceram na saúde, na educação. Toda vez que você privatiza um serviço, ele passa a constar do índice de inflação. Elias, eu acho que eu me empolguei com a minha aula de economia. Estamos todos aqui aprendendo, porque o que a gente escuta Brasil afora é de que, olha, a gente precisa de um superávit de 1,5%, um superávit de 2%, isso precisa acontecer por vários anos para que a gente equilibre as contas. Quando foi, professor, que o Brasil teve um superávit de 1,5% no PIB? Olha, eu vou remeter a outra questão também. Desde da década de 30, da Grande Depressão, que nós tivemos a maior crise capitalista, um economista chamado John Maynard Keynes elaborou uma teoria para tentar sair da depressão. E ele dizia que no momento em que os agentes privados não querem investir, e que o emprego não aumenta, o investimento não aumenta, o consumo não aumenta, e que nós temos uma estagnação, era necessário uma coisa chamada aumentar o déficit fiscal. Ou seja, desde os anos 30, o aumentar o déficit fiscal é uma forma de aquecer a economia. E aí, ao contrário. O que nós estamos preocupados aqui? Estabilizar os preços ou estabilizar a economia? Nós estamos preocupados aqui em gerar emprego ou estamos preocupados em pagar juros e comprometer as políticas públicas? Então, raramente, não é só o Brasil. Se nós pegarmos todos os países, eu acabei de fazer um estudo agora, que foi resultado daquele livro que eu fui aí participar do lançamento, todos os países da União Europeia estão com uma dívida gigantesca. Os Estados Unidos estão com uma dívida que representa 130% do seu PIB. Então, não há na história mundial essa orientação pelo equilíbrio, o equilíbrio fiscal. Por quê? Porque o Estado ele sempre teve uma política de ajudar a acumulação. Por exemplo, durante a crise de 2008, a maior parte dos países gastou trilhões para salvar a GM, para salvar não sei quem. Ou seja, parte da dívida federal é dívida contraída pelo setor privado. Parte da dívida dos Estados Unidos é dívida contraída para alimentar. Agora, por exemplo, o governo dos Estados Unidos deu 83 bilhões de dólares para as empresas de TI desenvolverem um novo microchip, esqueci lá como é que chama. Então você vê, grande parte da dívida pública, ela foi usada não para fazer um hospital, ela foi usada não para fazer escola, ela não foi usada para isso. Aqui a dívida pública federal, ela é derivada disso. Agora, vamos pegar o caso do Banestado. O Banestado foi um banco que envolveu no escândalo, lavagem de dinheiro e tudo mais, e quando ele foi privatizado, o Estado do Paraná assumiu a dívida que ele tinha e privatizou ele. E paga por ano, por ano, quase 5 bilhões de reais. Então, eu diria que não existe na história essa preocupação. E mais que isso, desde antes até da depressão, esse mito. Eu fiz, na minha tese de doutorado, eu fiz esse estudo. Eu peguei a receita e a despesa dos Estados Unidos desde o início do século XX até o final do século XX. E praticamente não há. Então, não é esta a questão. A questão é que criaram uma teoria, que se chama teoria quantitativa da moeda, que é a forma mais vulgar, mais simplificada de explicar a inflação, encobrir as principais causas da inflação, e a partir daí, a política de juros altos é o que alimenta. Agora, a pergunta é, quem é que ganha com a política de juros altos, que favorece, segundo o presidente do Banco Central, a estabilidade da moeda? Quem é que ganha com isso? E a resposta é muito simples. É só você ver quem é que compra os títulos da dívida pública. E a maior parte dos que ganham com a política de juros altos é justamente aqueles que compram título da dívida pública, que tem um rendimento real, ou seja, retirado da inflação, mais alto do mundo. Então, a pergunta que eu faço é, como é possível praticar a maior taxa de juros real do mundo e, ao mesmo tempo, garantir os serviços sociais, garantir até as políticas de chamada de desenvolvimento, quando, na verdade, o que ele faz? Ele pega dinheiro do imposto que nós pagamos e remete para quem? Para o sistema financeiro. Os bancos são os grandes compradores. E aí vem a grande contradição. Quando a CEAL foi vendida, ela foi vendida por 50 mil reais. Em seguida, o comprador da CEAL pegou o empréstimo do BNDES.
de 400 e quase 500 milhões de reais de dinheiro subsidiado. Esse é o grande problema. Ou seja, nós não temos, na verdade, uma política de desenvolvimento, e o que nós temos, na verdade, é uma política de controle da inflação baseada numa teoria equivocada, com danos para o setor público, que é exatamente esse o principal motor da dívida, e com danos para o setor privado. Como eu falei, nós estamos vivendo uma situação de crescimento muito baixo. Crescimento muito baixo, aí tem a ver com o equilíbrio fiscal que eles estão propondo. O que significa isso? Que o Estado vai dar reajuste para os servidores, que o Estado não vai abrir concurso, que o Estado... Mas espera aí, o que significa isso? Significa que essas pessoas passam a ser consumidoras, significa que elas passam a movimentar a economia. E quando a economia cresce, a receita do Estado cresce. Então, o grande dilema que nós vivemos hoje é justamente isso. Uma política de combate à inflação monetarista, neoliberal, extrema, ela acaba comprometendo a fonte de aumento da receita. Por exemplo, se a taxa de juros fosse menor, o investimento seria maior, a geração de emprego teria sido maior, a propensão dessas pessoas a consumirem seria maior, o produto interno bruto crescendo aumentaria a receita. Aumentando a receita, você vai ter a possibilidade de aumentar o superávit antes do pagamento dos juros. Mais então, condições, né? Porque a Argentina teve superávit, mas em que condições? Qual foi qual o tamanho aí da penitência que os hermanos estão pagando por essa prece que parece que não está bem direcionada, né? O santo vai ter que fazer um esforço muito grande e vai ter que fazer uma penitência também com quem está mais acima, porque definitivamente o preço a ser pago socialmente é muito caro, extremamente caro, e o preço histórico disso também vai ficar nos anais, que a gente vai conversar um pouco mais adiante. Professor José Menezes, foi um prazer tê-lo aqui no CBN Maceió. Muito obrigado e mais uma vez agradeço o espaço. Bom, professor José Menezes é economista, professor da Universidade Federal de Alagoas, especialista em dívida pública, viu, gente? Participou aí do estudo da dívida pública de muitos países, não só aqui na América do Sul, e que sabe muito bem o que está falando, porque desmistifica para você que está nos ouvindo, nos acompanhando, qual é o significado. Eu gastei muito, eu gastei pouco, depende, né? Se for apenas em emendas fantasmas, emendas que a gente não sabe. Chove ali, a água entra pela porta, que eu estou perto da porta, do portão. Pelo regime geral. Então, inscreve no ano para pagamento no subsequente. Pagamento no subsequente. Isso melhorou muito, né, doutor? Porque era um reclame muito grande. Primeiro, da demora. A demora continua, viu, gente? Porque é um processo judicial e segue os trâmites de um processo como em qualquer momento. O pagamento é que se modificou. Mas ainda há uma discussão sobre por que o crédito de 1 milhão, por exemplo, chega ao término com 200 mil ou menos que isso para determinados precatórios. Isso vai muito da questão da discussão dos cálculos quando você apresenta na fase de cumprimento de sentença. Entendeu? Isso acontece muito, isso é uma questão de ordem prática. E que as pessoas não confundam com precatórios do passado, né? Nós tivemos ações aqui que não sei se chegaram mesmo a resultar em precatórios e em créditos, mas o fato é que apresentava-se empresas aqui no Porto de Maceió, por exemplo, absorviam esses créditos com um deságio que ia a 50%, 60%, 70%, 80% de deságio. A coisa era muito grande, então o que era muito ficava muito pouquinho, doutor. Eu tive a oportunidade, inclusive, de já ter sido recepcionado por algumas pessoas com essa demanda. E o que a gente observou nesses casos específicos é que não houve um procedimento de cumprimento de sentença ou de execução de sentença à época. Houve uma tese de ordem administrativa no Estado e utilizou-se esse suposto crédito como uma forma de crédito tributário para algumas empresas de importação. Mas eu sempre digo aos clientes, primeiro passo, se você tem um processo judicial, esse processo judicial ele está na fase de cumprimento de sentença, foi apresentado os cálculos, houve homologação desses cálculos, aí a gente sim está
andando no caminho desses trâmites contra a Fazenda Pública e processos que serão pagos via precatório ou via RPV. Por exemplo, município de Maceió. O município de Maceió hoje ele não está no regime geral de pagamento de precatórios como hoje se encontra o Estado e a Uncisal. Ele está pelo regime especial e 2 vezes ao ano eles convocam a lista de credores para pagamento com um deságio de 40% a 30% desse crédito. Caso contrário, o servidor ou jurisdicionado não acate, não aceita, esse processo continua na lista de pagamento para pagamento em até 15 anos, que é o que consta lá na emenda constitucional 62 de 2009. Lembrando que o teto da RPV no município de Maceió são 13 salários mínimos, R$ 18.356. No estado de Alagoas, o teto do INSS, se não tiver regulamentação com relação a esse aspecto, a gente migra para a questão da RPV federal, que são 60 salários mínimos, que tem uma legislação específica a esse respeito. Olha só, gente, então é um tema extenso. A gente vai tentar, na medida do possível, fatiar aqui esse tema, de modo que a gente possa compreender. Você que tem um crédito, já está transitado em julgado, você já tem o chamado precatório e é do município de Maceió. O que é que você deve fazer? Como, a quem procurar, de que maneira fazer isso? Pode fazer isso sem advogado, Felipe? Não, né? O advogado, um advogado especialista nesse sentido, é o mais cabível, é o mais acertado que a parte faça, que justamente entenda do que se trata, precatório e RPV, até para que a parte não leve prejuízos, entendeu? Mas nesse aspecto do município de Maceió, inclusive a gente, o ano passado, fez alguns acordos com alguns clientes que são servidores públicos de Maceió, e quando a gente fez a atualização dos cálculos, com a posição que ele se encontrava na lista, foi mais acertado eles fazerem um acordo e o município efetuou esse pagamento. A gente tem verificando que tem sido um trabalho hercúleo da PGM com relação a esse aspecto, mas a gente, inclusive o próprio Tribunal de Justiça, através do juiz da presidência, doutor Antônio Rafael, está tentando organizar esses municípios, que não só é o município de Maceió, tem outros municípios que estão no regime especial de pagamento de precatório para poder ele ingressar nessa ordem do regime geral. Que, sem dúvida alguma, estando com tudo organizado, isso vai gerar renda direta e indiretamente para o Estado, para os servidores, e vai tirar esse passado, esse histórico de que você tem um precatório para receber, vai ficar para o seu neto, para o seu bisneto. Esse estigma, né? Olha, vai ser pago em precatório, vala-me Deus. Pelo amor de Deus, definitivamente, eu não quero. Precatório virou sinônimo de coisa ruim. Justamente. De coisa o que você não vai receber em vida, vai deixar de herança, ou que você não vai receber. E isso tudo, parece que o direito brasileiro vem trabalhando essa situação, encontrando soluções, porque quando a dívida é inversa, sua, para com o poder público, aí a coisa anda e anda a passos largos. Justamente, o procedimento é complexo, tem várias situações no sentido de que essa questão como eu tinha comentado com você, da empenhorabilidade dos bens, é completamente diferente quando a gente vai lá e invade um bem de um particular. Então, quando se fala em precatório, tem essa questão da complexidade, inclusive hoje o CNJ, quando você vai expedir um precatório, você tem que preencher uma planilha com várias informações, incluir os dados de pagamento do servidor, que quando... Só um adendo nessa questão, quando há o pagamento do precatório, quando o ente público ele faz o depósito desse crédito, vai para uma conta judicial grande, atrelada ao tribunal, e dessa conta é fatiado para um número de credores. Aí depois, o departamento de precatório, ele emite um alvará específico para cada parte e envia para o banco efetuar o pagamento. Olha só. Doutor Felipe Lopes, foi um prazer tê-lo aqui. Julgo esse ser um contato inicial para um tema que a gente precisa ainda conversar muito. Uma ótima sexta-feira e um excelente final de semana. Elias, muito obrigado pela oportunidade e um forte abraço.
Felipe Lopes é advogado, especialista em direito administrativo, uma referência quando o assunto é precatório e RPV. Você que tem ou não tem, ou acredita que pode ter, porque há, de fato, na relação um diferencial aí que você deixou de receber, poderia ter recebido, seja do município, do estado ou mesmo da União, seja de autarquias de outras empresas públicas. É super importante de que você procure um advogado especializado na área. Vem aí o repórter CBN. Repórter CBN. Sexta-feira, 19 de abril de 2024. O rendimento médio mensal real domiciliar per capita cresceu 11,5% em 2023 e alcançou o valor de R$ 1.848. É o nível mais alto desde 2012, quando o IBGE começou a produzir a pesquisa. O aumento foi atribuído à elevação expressiva da população no mercado de trabalho. Também pesaram o reajuste dos valores médios pagos pelo Bolsa Família e a ampliação do percentual de domicílios que recebiam o programa social. A proporção de famílias com algum beneficiário saltou de 16,9% em 2022 para 19% em 2023, patamar recorde. Os corpos de 2 das 7 pessoas que morreram no capotamento de um ônibus em Minas Gerais na terça-feira foram trocados. A família de uma das vítimas percebeu o erro no velório. 16 pessoas ficaram feridas, 5 continuam internadas. O veículo tinha saído de Ribeirão das Neves, na Grande Belo Horizonte, e seguia para Minas Novas, no Vale do Jequitinhonha. O acidente aconteceu numa rodovia estadual que corta a região do Vale do Rio Doce. O São Paulo contratou o técnico argentino Luiz Zubeldia. A informação foi revelada pela jornalista Mônica Bergamo e confirmada pelo comentarista da CBN, Paulo Vinícius Coelho. Com a LDU, Zubeldia conquistou a Copa Sul-Americana em 2023. A equipe treinada pelo argentino eliminou o tricolor paulista na competição no ano passado. A LDU também venceu o campeonato equatoriano. O São Paulo demitiu ontem Thiago Carpini. A Bolsa de Valores de São Paulo sobe 0,14% com 124.374 pontos. O dólar comercial está em leve baixa de 0,01%, negociado a R$ 5,249. O euro vale R$ 5,601, alta de 0,25%. No horário de Brasília, 10h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Se o assunto é saúde e segurança no trabalho, o SESI é referência. E o Prudêncio é o cara. Veja essa dica para a segurança e saúde da sua equipe. É a dica do Prudêncio. Para prevenir acidentes não tem segredo. É ficar de olho e manter o seu local organizado. E se o local tem grande circulação de pessoas, tem que estar bem sinalizado. Gostou da dica? Então passa também para toda a equipe. E não esqueça, com o SESI sua empresa fica mais segura. Que tal acessar seus exames de onde você estiver? Na Diagnose, além dos laudos, você também acessa as imagens dos exames de forma segura pelo computador, celular ou tablet. Diagnose, há 30 anos investindo em tecnologia e excelência para cuidar da sua saúde. Praticidade para você, sustentabilidade para o planeta. Acesse www.diagnose.com.br. Responsável técnico Francisco Chagas, CRMAL 809. Emergência 24 horas, atendimento humanizado. No coração da Ponta Verde tem um hospital diferenciado pra cuidar de você, pra cuidar de toda a família, viver com toda a beleza. Hospital Vida, humano por
por natureza. Hospital Vida, um complexo hospitalar com tudo o que você precisa. Diretor técnico Dr. Miguel Arcanjo Barbosa, CRM 1345/AL. Se o assunto é saúde e segurança no trabalho, o SESI é referência. E o Prudêncio é o cara. Veja essa dica para a segurança e saúde da sua equipe. É a dica do Prudêncio. Para deixar o ambiente de trabalho mais seguro, lembre que os procedimentos e orientações de segurança existem para o bem de todos e não são opcionais. Temos que seguir e passar para frente. A segurança de um é a segurança de todos. Para mais dicas sobre segurança, procure o SESI. Que tal acessar seus exames de onde você estiver? Na Diagnose, além dos laudos, você também acessa as imagens dos exames de forma segura pelo computador, celular ou tablet. Diagnose, há 30 anos investindo em tecnologia e excelência para cuidar da sua saúde. Praticidade para você, sustentabilidade para o planeta. Acesse www.diagnose.com.br. Responsável técnico Francisco Chagas, CRMAL 809. CBN Maceió, oferecimento. Medirádios Diagnóstico por Imagem. Tratamento de câncer, cirurgias em geral, urgência e emergência 24 horas. Medirádios e você, juntos pela vida. CBN Análise, com Tárcio Lopes. E o maior reality show da TV brasileira, o Big Brother Brasil, chegou ao seu final com números impressionantes de audiência, de engajamento nas redes sociais, de investimento em espaços publicitários e, naturalmente, de faturamento. Enquanto o motorista de aplicativo baiano Davi comemorava a marca de mais de 60% dos votos para se tornar o campeão da edição deste ano, embolsando quase 3 milhões de reais e ainda por cima saindo da casa com mais de 10 milhões de seguidores no Instagram, os portais especializados em comunicação faziam um balanço de todo o investimento em publicidade envolvido durante todo o decorrer do programa. A temporada 2024 quebrou recorde em número de patrocinadores principais, com 16 cotas no total. Mercado Livre, Stone, Seara, Esportes da Sorte, Downy, Rexona, Chevrolet, Amstel, iFood, Pantene, Ademicon, Hypera Pharma, McDonald's, Cif, Latam e Oi formaram o time de patrocinadores da edição. Além dos patrocínios, outras 15 marcas promoveram ações de conteúdo durante os 100 dias de programa. Quai, Electrolux, Delícia, Nestlé, Ajinomoto, Estácio, Disney, IOC, SBP, Ministério da Saúde, Centro, Helmas, Kibon, Niele e Pepsi, totalizando 31 anunciantes envolvidos durante toda a extensão do reality. De acordo com a ferramenta de pesquisa Globo Tracking, que monitora a percepção dos consumidores durante o programa, 91% do público considerou as marcas envolvidas ótimas ou boas, enquanto 82% associaram credibilidade aos patrocinadores presentes. O mesmo levantamento mostrou que 76% manifestou o desejo de adquirir os produtos exibidos durante o reality. Longe de ser uma unanimidade para o público, o BBB se consolida a cada edição como uma máquina de emplacar cases e consolidar marcas anunciantes no mercado, trazendo uma conexão que passeia entre a TV e o digital, gerando credibilidade condizente com o alto investimento realizado por diversos grandes anunciantes. A edição 25, no próximo ano,
deve chegar novamente para mostrar que o formato ainda segue longe de ser esgotado. Este foi mais um CBN Análise. Tássio Lopes da Chama Publicidade para a CBN Maceió. Às 10 horas mais 40 minutos, estamos de volta com o CBN Maceió e vamos fazer aquele contato novamente com a Camila Bibiano. Camila! Oi, Elias. Olá a todo mundo que está nos acompanhando. Olha só, Maceió vai sediar o primeiro Encontro Alagoano de Música Sacra. É um momento histórico que está acontecendo aqui no nosso estado para o serviço, né, litúrgico musical e vai assim, transformar realmente toda essa questão dos coros e dos ministérios de música que tocam na igreja. E a gente está aqui com o Diego Lima, ele que é mestre capela aqui da Arquidiocese de Maceió, da Catedral, na Nossa Senhora dos Prazeres. E a gente vai conversar com ele sobre esse encontro. Diego, bom dia, obrigada por conversar com a gente aqui da CBN. Como é que está sendo essa receptividade de um encontro tão único, né? Pela primeira vez acontecendo aqui em Maceió. Bom dia. Bom dia, Camila. Bom dia aos ouvintes da CBN. De fato, a gente tem tido uma acolhida muito grande, né, em todo esse movimento. Agora, em dezembro, a CNBB publicou, junto com a Santa Sé, a nova edição, a nova tradução do Missal para o Brasil. E junto vem o pedido para que a gente possa servir melhor, cantar bem as nossas celebrações. Então, nesse esteio é que a gente, aqui na Catedral, vem com o trabalho, com o coro da Arquidiocese e também agora convidando a todos os grupos de canto, todos os ministérios, todos os corais que nós temos em Alagoas, né, para juntos debatermos, discutirmos e caminharmos juntos, né, como igreja, porque a música sacra, de fato, ela tem esse poder de elevar a alma, de ajudar as pessoas a rezar, a se conectarem melhor, a se encontrarem com Deus. Então a música sacra tem essa função muito importante, ela não é só um acessório, ela tem essa função importante. Então vamos nos propor esses 3 dias, né, de debates intensos. Vamos trazer o perito, né, da CNBB, que é o professor Dr. Cleiton Dias, que vem lá de Campinas, né, para nos ajudar nessa discussão. O nosso arcebispo, né, metropolitano, Dom Beto, também vai fazer a abertura e a palestra de abertura junto com uma mesa redonda com alguns outros padres que vão discutir o tema. Também vamos trazer alguns profissionais da música, maestros, fonoaudiólogos, médicos, que vão nos ajudar então a entender a música de fato em todos os seus aspectos, tanto os religiosos como os aspectos técnicos, né, de saúde vocal, para que a gente possa cantar bem. E também de como, na prática, a gente conseguir aplicar tudo aquilo que a igreja tem nos pedido e com mais proeminência agora com a nova edição do Missal para o Brasil. Diego, inclusive, muita gente tem dúvidas, né, do que se caracteriza uma música sacra. É somente aquela música clássica com aqueles órgãos, ou realmente é voltado mais para essa questão ligada à religiosidade, ao fato de que é tocado nas missas? Como é que pode se caracterizar? Até para os grupos, né, que têm interesse em participar do encontro, possam também, eu me encaixo nesse encontro, eu posso sim agregar nesse sentido? Essa é uma excelente pergunta, inclusive é um dos temas que será debatido durante o encontro para que a gente consiga esclarecer algumas dúvidas que permeiam muitas vezes as pessoas que vão servir nas suas paróquias, nas suas comunidades, mas não têm de repente acesso a esse conteúdo, né? Se costuma dizer que nós temos 3 tipos de música sacra, né? Aquela que a gente enxerga nos concertos, né? Quando a gente vai ao teatro assistir digamos assim, uma ópera, aquelas peças famosas de Bach, aquela música sacra que não foi feita para a liturgia, né? Num outro extremo nós temos também a música religiosa, que ela, digamos assim, é uma música bem mais simples comparada com a dificuldade da ópera, mas ela também não se presta à liturgia. Aqui a gente pode citar várias composições, né? Os nossos padres aqui que são cantores, Padre Fábio de Mello, Padre Marcelo Rossi, Padre Zezinho, né? As próprias músicas das comunidades, Shalom, Canção Nova, né, que são músicas que nos ajudam a rezar, mas a maioria delas tem uma subjetividade do autor, é a experiência do autor da composição, né, na sua relação com a religião, que dali ele parte com aquela composição e ajuda tantos a rezar. A gente poderia aqui passar um dia inteiro só falando sobre isso, sobre a beleza dessa música, mas ela não se presta também à liturgia. E aí no meio
a gente tem de fato a música litúrgica, que é aquela que foi pensada para a liturgia, que, né, o grande exemplo seria o canto gregoriano. Não somente, né, nós temos outros gêneros de música sacra que se adequam à liturgia, né, também vamos discutir isso aqui, mas o grande modelo, né, para a gente ficar em um exemplo, seria o canto gregoriano, que aí a gente tem aí 2.000 anos de história da igreja desenvolvendo esse canto e que a gente consegue de fato aplicá-lo na liturgia. Ele é pensado para que a cada missa, a cada dia, a cada leitura que está sendo proclamada naquele dia, a música de fato tenha relação com aquilo que o padre está pregando, com aquilo que as leituras estão trazendo e a gente consiga de fato rezar com a liturgia daquele dia, né? Então essas músicas, elas não são mutuamente excludentes. Esse é o ponto aqui para a gente, né? Às vezes vem algumas polêmicas que são de fato vazias, porque há espaço para todos, né? Dentro desses 3 grandes grupos da música sacra, da música católica, e aí cada um ocupando a sua função e ajudando todo o povo a rezar bem, a caminhar bem, né? Sem grandes problemas. Essa é uma pergunta excelente, porque de fato será um dos temas a gente a discutir e ajudar de fato, sem provocar polêmicas, de fato acabar com as polêmicas que existam. Coisa boa e importantíssima, inclusive, porque o objetivo realmente é unir, né? Sim. E principalmente também educar, porque muita gente se propõe, eu tenho uma voz bonita, então eu vou cantar no ministério da minha igreja, mas não sabe exatamente quais regrinhas litúrgicas devem seguir, como você falou aí, tem essas questões das músicas que cabem ou não dentro da liturgia da missa, e aí precisa-se também seguir a programação rica, com vários pontos, né? Como você já deu aí um spoilerzinho, também vai trazer para essas pessoas que vão poder participar, né? Sim, de fato, o objetivo é unir, né, ajudarmos para caminharmos juntos, né? De fato, somos um povo só, então a gente deve caminhar junto, devemos nos ajudar e sem ficarmos naquilo que se passou muito tempo aqui no Brasil, nessa história do isso pode, isso não pode. Quando a gente entende de fato a beleza, a riqueza que nós temos na nossa música, né? Nós como brasileiros, acho que a gente pode falar isso com muita propriedade. A riqueza e a beleza da nossa música, a gente consegue de fato entender o porquê de cada coisa, então a gente consegue aplicar cada estilo, cada gênero musical no seu momento mais adequado, de modo que ele possa ser aproveitado no seu potencial máximo, né? E assim toda a Assembleia consiga participar, consiga rezar bem, cantar bem e a gente ter, em consequência disso, uma sociedade melhor, que essas pessoas conseguem rezar bem, conseguem, né, se encontrar com Deus. Então a gente vai mudando a nossa postura de vida e isso vai se refletindo lá na frente na nossa sociedade, né? Então, de fato, a música é incrível, é um caminho sem volta, né? Quando a gente começa, de fato, a gente não procura o caminho da briga, é de fato um caminho de muita alegria, de muito amor, de muita doação. É verdade, faz muita diferença, inclusive no ritual, né, de toda a missa, a música é muito importante. E, Diego, para quem está aqui, já desse prelúdio de tudo que vai acontecer no encontro, né, explicando exatamente também para que serve, mas aquela pessoa que escutou agora a gente e tem interesse em participar, ainda dá tempo de se inscrever? Esse encontro vai acontecer semana que vem, né? Isso, como é que vai ser toda essa parte de inscrição, de participação, para que as pessoas também possam vir aqui fazer a inscrição com vocês? Perfeito. Então fica o convite para todos vocês, né, que cantam nas paróquias, cantam nas suas comunidades, você que canta missa, é de grupo, é de ministério, é da renovação, é do grupo da paróquia, né? Não deixe de participar, é para todo o estado de Alagoas, né? Então a gente já recebeu algumas inscrições já de Olho d'Água, de Delmiro, de Palmeira, de Penedo, aqui de Maceió, assim, realmente será de fato um encontro alagoano. E as inscrições podem ser feitas no Instagram da Arquidiocese ou no site da Arquidiocese tem um link para a inscrição, pode sim ser feito até a véspera do evento, né? O evento começa no dia 25, na quinta-feira, e vai até o dia 28. No dia 25, uma programação voltada para os padres e os seminaristas, né? Uma formação específica para eles, né? Em virtude, inclusive, dessas mudanças que o Missal trouxe. Então, eles precisam, de fato, ter esse tempo para assimilar, né? E conseguirem aplicar nas suas comunidades. E aí, no dia 26, né? Na sexta-feira, às 18 horas, começa aqui na Catedral Metropolitana com a missa, presidida pelo arcebispo metropolitano, e em seguida a palestra de abertura, né, com o dono da casa, né, nada mais justo. E aí no sábado e no domingo, então, as palestras que ocorrerão lá no Teatro de Arena, né, ali vizinho do Teatro Deodoro, e vamos ter esses 2 dias de programação intensa, muito rica, né, com os grandes nomes da música litúrgica, tanto de Alagoas quanto do Brasil, que estarão aqui em Maceió. Então é de fato uma oportunidade rica e única, né? Não deixe de fato de participar, de estar conosco,
né, para que você consiga levar esses conhecimentos para a sua paróquia, a gente consiga caminhar juntos. É um momento muito alegre para Maceió, né? A nossa cidade é tão rica, né? Então é mais um momento riquíssimo para a nossa cidade, que é tão cultural, né, para a gente, e no maior palco das artes, né? Então, de fato, não há lugar melhor para a gente conseguir se reunir. Então, não deixe de vir, de participar. A renda deste evento será revertida, né? Tem a taxa de inscrição, mas a renda será revertida para a aquisição de um órgão para a Catedral de Maceió. Então, mais um elemento para que a gente consiga continuar esse trabalho, que é religioso, mas também tem o seu componente cultural, né? Cultural e histórico, para que a gente valorize de fato as nossas artes, a nossa música, né? Nós temos uma riqueza muito grande, a gente não pode deixar isso se perder. Exatamente, e Diego, o convite feito. Então é muito importante, né, como ele bem salientou, porque não é somente essa questão religiosa ou católica como a gente está trazendo aqui, mas realmente é uma riqueza cultural que a gente traz para todo o nosso estado, toda a nossa cidade, muito importante. E aí também é esse objetivo, né, muito importante, muito especial, que é trazer um pouquinho mais também de música através do órgão aqui para a Catedral Metropolitana, que é inclusive também ponto turístico da nossa cidade, tá, gente? Muita gente vem aqui para desfrutar da beleza, e um órgão com certeza vai trazer aí um pouco mais de alegria para esse ambiente que já é tão importante para a nossa cidade. Então, convite feito para você que tem interesse. O site da Arquidiocese, o Instagram da Arquidiocese tem todas as informações para você se inscrever. Elisa, com você aí no estúdio. Obrigado, Camila. Obrigado aí pelas informações. Olha, vamos falar um pouco sobre a vacinação contra a dengue, porque ela foi ampliada temporariamente. Nós vamos saber um pouco mais sobre essa ampliação agora de Brasília, com as informações de Milena Teixeira. O Ministério da Saúde libera estados e municípios a ampliar temporariamente faixa de vacinação contra a dengue para evitar desperdício de vacinas que vencem no fim do mês. Mas algumas regiões decidem manter o esquema vacinal. Para gestores de saúde, cidades terão problemas para adotar medida num curto prazo. Criticado pela falta de plano para evitar a perda de vacinas contra a dengue que vencem no próximo dia 30 de abril, o Ministério da Saúde anunciou nesta quinta-feira a ampliação temporária da faixa etária que pode receber o imunizante. Os estados e municípios estão liberados a aplicar a vacina no público de 4 a 59 anos, conforme o número de doses encalhadas. A orientação do Ministério é priorizar a faixa de 6 a 16 anos. Mas os estados e municípios podem usar a faixa mais ampla, caso entendam que a medida seja necessária para dar vazão às doses que estão nos postos. A ampliação vale até quando durarem os estoques das mais de 140 mil doses já redistribuídas que perdem a validade no fim do mês. Segundo o Ministério da Saúde, 11 estados têm imunizantes nessa situação. Após o anúncio da pasta, algumas regiões já ampliaram a faixa vacinada. No Distrito Federal, por exemplo, os postos começaram a vacinar a faixa de 6 a 16 anos. Já as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte não ampliaram a faixa etária. O presidente do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, Rissan Hamida, disse que algumas cidades terão dificuldades em colocar a ampliação em prática. Complicado isso aí para a operacionalização dos municípios, né, que já vem enfrentando outros agravos. Eu estou no enfrentamento à dengue, que a vacina ela é mais um aliado, né, mas a nossa ação de manejo ambiental, de tudo aquilo ali, ela continua. Eu tenho também enfrentamento à Covid, tudo aquilo continua, influenza, eu estou com campanha de vacina de influenza, então tem vários fatores, e mudar uma regra, né, que ela é temporária para 10 dias, né, 12 dias, não sabemos qual vai ser o desfecho disso. Eu, enquanto secretário, imagino que se eu vacinei uma pessoa no dia 30 e uma outra que não pôde ir dia 30 e vai dia 1º com a mesma faixa etária e procurar, e eu falar para ela que ela não pode tomar a vacina, isso vai gerar um transtorno muito grande na ponta. A decisão do Ministério pegou gestores de saúde de surpresa. Isso porque, há 2 dias na Câmara, a ministra rechaçou a possibilidade de ampliar a faixa para evitar o desperdício de doses. O Ministério assegura que será garantida a segunda dose para as pessoas que forem vacinadas dentro dessa recomendação. Com colaboração de Larissa Lopes, de Brasília, Milena Teixeira. Às 10 horas mais 54 minutos, olha, o IBGE acaba de publicar um documento mostrando que o grupo dos 1% mais ricos do Brasil tem um rendimento médio quase 40 vezes maior que os 40% com os menores rendimentos. É uma pesquisa da PNAD contínua, a pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua,
foi divulgada pelo IBGE agora há pouco, nesta sexta-feira, dia 19. O rendimento médio mensal real domiciliar per capita, ou seja, a renda média de um domicílio dividida pelas pessoas que nela habitam, daqueles que são 1% mais ricos, foi de R$ 20.664 em 2023, um aumento de 13,2% em relação ao ano anterior, 2022, naquele ano era de R$ 18.257. Já o rendimento médio mensal dos 40% mais pobres foi de R$ 815 no ano passado. O valor representa uma alta de 11% em relação ao valor registrado em 2022 de R$ 734. Expandindo um pouco o grupo de rendimentos mais altos e olhando para os 10% da população com os maiores rendimentos, o rendimento médio mensal foi de R$ 7.580 em 2023, alta de 12,4%. Ainda assim, esse valor é quase 15 vezes maior que o valor dos 40% mais pobres. A renda média dos mais ricos, portanto, cresceu mais em um ano do que a renda média dos mais pobres, ou seja, o fosso só aumenta, a distância só aumenta. O crescimento da renda dos mais ricos também foi maior que a média nacional. O rendimento médio no Brasil subiu 11,5% entre 2022 e 2023, de R$ 1.658 para R$ 1.848, é o maior valor da série histórica na pesquisa. Olhando especificamente para o recorte dos 20% mais pobres, o rendimento médio dessa parte da população teve um crescimento maior do que as pessoas com maiores rendas. O rendimento médio mensal real domiciliar per capita, entre 10% e 20% mais pobre, saltou para R$ 450. É uma alta de 13,4%. Entre 5% e 10% mais pobres, saltou para R$ 294, uma alta de 16,7%, e quando a gente pega os mais pobres mesmo, essa alta foi de 38,5%. Mas lembrando que esses 5% mais pobres recebem R$ 126. É muito, muito pouco. E dá uma demonstração de como é tudo para quem já tem muito e nada, ou quase nada, para quem nada tem. E é assim que a gente vai colocando aqui um ponto final no CBN Maceió desta sexta-feira, 19 de abril de 2024. Programa contando aí com os trabalhos técnicos de Alex Melo, as reportagens de Camila Bibiano, a produção é de Flávia Iese e a direção de jornalismo de Marcos Vasconcelos. Apresentação, Elias Ferreira. De volta na segunda-feira a partir das 9 da manhã com o CBN Maceió, que é feito para você. Então, uma excelente sexta-feira, uma sexta-feira ainda com muita chuva aqui na parte baixa da cidade, na Enseada de Pajuçara, onde estão localizados os estúdios da Rádio CBN. Muita chuva nesse momento, céu totalmente encoberto, uma chuva insistente desde o início da manhã. Um excelente fim de semana para todos. Estaremos de volta às 9 da manhã da segunda-feira. Até lá. CBN Maceió, oferecimento, Medirádios e você, juntos pela vida. Jogada mais bonita, a emoção da vitória, os heróis dos campos, das quadras, das pistas e das piscinas estão no CBN Esporte, todo domingo a partir das 9 da manhã.